Gente, muito boa noite. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui presente. Me disseram que não vinha ninguém hoje. Quem não está vendo, quem está lá do outro lado da telinha, não está sabendo como está cheia a casa aqui. A gente que não tem evidência, né? A gente fica muito feliz de ver pessoas encarnadas na sala. A gente sabe que tem muito desencarnado também, mas como a gente não vê, a gente fica um pouquinho triste quando tem pouca gente. E aí é muito bom ver tanta gente hoje, num dia como hoje, que a gente sabe, muita gente viaja, né? Da comemoração do fim de ano e tudo, encontrar a família. Então é natural que a gente esperasse ter pouca gente, mas graças a Deus a gente está vendo a casa se enchendo novamente. Nós estamos superando mais uma vez, mais uma fase aí, de isolamento, e agora podemos voltar. Claro que as coisas da internet, da tecnologia, vieram para ficar, né? Tanto é que a gente hoje não só está tendo as palestras presenciais, como está sendo transmitido ao vivo. Infelizmente, as pessoas que estão assistindo na internet não estão conseguindo ver a apresentação que a gente trouxe, mas a gente vai tentar ser mais claro para todo mundo, né? E quem sabe, né, depois nossos técnicos conseguem dar uma melhorada na imagem, conseguem dar uma melhorada para que fique gravado e a gente consiga ver as imagens depois. O tema de hoje, como vocês já estão vendo, despertando para a verdade. Eu tenho uma mania, não sei se o mau costume, de querer trazer alguns conhecimentos mais práticos, mas que a gente possa tentar colocar em prática a partir do que a gente estuda. É claro que a maioria das palestras também tem essa finalidade, mas muitas vezes ficam no nível mais, né, da emoção, né, do transmitir um encorajamento e tudo mais, e eu tento ser um pouco, como é que eu posso dizer, técnico. Tento trazer algumas informações que, de certa forma, possam ser aplicadas, possam ser colocadas no dia a dia. E a ideia é essa, né? E a gente vai começar trazendo sobre um termo, né, que se usa muito, a verdade nua, e muitas vezes a verdade nua e crua, e a gente pergunta, está tendo uma reverberação aqui no som. É você controlando, tá baixo o som, é? Bota mais perto. Desculpa a nossa falha. Vocês já devem ter ouvido, né, muitas vezes o termo a verdade nua e crua, e alguns talvez já saibam mais ou menos de onde é que vem a historinha que fala sobre a verdade nua e crua, né? Sobre a história de que a verdade ia passando na rua, num dia ensolarado, num dia de verão, e encontrou com a mentira, né? E aí a mentira chegou para a verdade e disse: oi, verdade, tudo bem? Olha como o dia está bonito, está quente, fazendo calor, vamos tomar banho de poço? E a verdade achou interessante, realmente estava fazendo calor, e disse: vamos tomar banho de poço. As duas tiraram a roupa, foram, mergulharam no poço. E a mentira, na hora que a verdade estava lá tomando banho de poço, resolveu sair do poço, pegou a roupa da verdade e foi embora, deixou a verdade lá, sem as roupas dela, só com a roupa da mentira. A verdade, quando viu, não quis vestir a roupa da mentira, lógico, né? A verdade não ia vestir a roupa da mentira, e saiu nua procurando a mentira para recuperar a roupa dela. Em todo canto que chegava, procurando a mentira, ninguém queria saber de encarar a verdade. E por isso que existe esse termo, né? Ninguém quer aceitar a verdade nua e crua e vive aceitando a mentira vestida de verdade. É algo assim que traz uma profundidade, né? Traz um ensinamento para a gente refletir, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais essa questão, porque a gente sabe que a nudez não é necessariamente uma coisa repugnante. A gente sabe que a nudez é algo natural, algo que traz beleza também. Então, a verdade, só pelo fato dela estar nua, não era assim tão repugnante assim. Não era para ser, né? Do ponto de vista simbólico, não tinha necessidade de ser tão repugnante. Então, a gente começa a pensar na possibilidade da verdade também ser feia.
E se a gente olhar direitinho, a verdade é feia. Porque a verdade nos faz sofrer. A verdade dói. Não é verdade? Muitas vezes, quando a gente tem que encarar a verdade, a gente se depara com um turbilhão de conflitos, né, internos que nos fazem sofrer. Então, a gente encara a verdade, a dificuldade maior que a gente tem de encarar a verdade não é porque ela está nua, mas é porque ela é feia para a nossa vista, para a nossa visão. E a gente precisa descobrir como é que a gente faz para poder encarar a verdade. Afinal de contas, é fundamental que a gente desperte para a verdade, né? E para isso, a gente vai seguir uma frase muito famosa, aqui no país principalmente, que é esse trecho de João 8,32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é necessário conhecer a verdade para quê? Para a gente se libertar, para a gente conseguir sair das amarras. Que amarras? As amarras da nossa condição de imperfeitos que nós somos. A perfeição passa pelo conhecimento, pelo despertar para a verdade. Isso é a verdadeira liberdade que João nos propõe, que Jesus nos propõe no Evangelho de João, né? Então, o que é que a gente está falando realmente? A gente está falando de conhecimento. E conhecimento é aprendizagem. Conhecer é aprender. Na medida que a gente aprende, a gente conhece. Existem 2 níveis, né? A gente primeiro aprende, e no que a gente aprende, a gente vai conhecendo. E a palavra de Jesus diz: conhecereis a verdade. Para a gente conhecer a verdade, a gente precisa aprender. E aí entra essa minha mania de querer ser técnico, de querer dizer como é que a gente consegue fazer essas coisas, botar isso em prática. O aprendizado, ele é algo que tem níveis, né? Tem camadas. E ele funciona mais ou menos dessa forma. A gente aprende 10% do que a gente lê, 20% do que a gente escuta, 30% do que a gente vê, 50% do que a gente vê e escuta. Aqui, por exemplo, a gente traz esses slides com o objetivo de fazer com que a gente veja e escute, para que a gente chegue pelo menos a 30% de aprendizagem, né? Aliás, por 50% de aprendizagem. E esse nível, até os 50%, é um nível passivo, é quando a gente está só recebendo, a gente não está interagindo, a gente não está atuando, não está sendo ativo também. E aí, na parte do método de aprendizado ativo, a gente aprende conversando, a gente aprende 70%, conversando, perguntando, né, repetindo, reproduzindo, definindo, debatendo, discutindo, enfim, trocando ideia, né? É uma forma que a gente consegue desenvolver ainda mais. É por isso que os métodos de ensino atuais buscam sempre trazer interação entre alguém que está transmitindo algum conhecimento, está tentando propor alguma informação, com aqueles que estão recebendo essa informação. Tentam trocar ideia, realmente. Buscam, no significado que a informação dá, o significado que essa informação tem para cada uma pessoa. É necessário que isso faça sentido para aquela pessoa, né? Paulo Freire, um grande educador brasileiro, ele tinha essa prática, né? Ele procurava fazer com que a aprendizagem acontecesse através do significado que aquele ensinamento, todos aqueles ensinos procuravam fazer sentido na vida das pessoas que ele estava educando, né? Por isso que o método dele é tão reconhecido mundialmente. Quando a gente pratica, a gente aprende 80%. É muito importante, né? Quem aqui, quando está começando, quando começou a trabalhar, quando começou a realizar um novo ofício, não tentou fazer e percebeu que aprendeu mais na hora que estava fazendo, não é? Então, a gente fazendo, a gente aprende muito mais, a gente põe em prática aquilo que está sendo ensinado, isso é uma forma ativa de aprender. E, finalmente, quando a gente tenta ensinar aquilo que a gente aprendeu. Essa é a melhor forma de aprender, né?
Quem já praticou o ensino, quem já teve algum tipo de experiência em ensinar, seja qual for, como pai ensinando um filho, ou mesmo como professor ensinando um aluno, em qualquer situação, como um profissional que recebe um novo colega de trabalho que está começando, que tenta ensinar também, você percebe que você descobre mundos novos, descobre novas maneiras de ver aquilo que você está ensinando, simplesmente quando você está ensinando para outra pessoa, porque a outra pessoa está com a mente limpa. E com a mente limpa, ela enxerga de uma maneira diferente e ela passa para você essa maneira diferente de enxergar. E aí você consegue aprender cada vez mais. Então, essas são as formas mais eficazes de aprendizagem. É o aprendizado ativo, né? E como a gente está falando de conhecimento e de aprendizagem, a gente também precisa entender um pouco como é que funciona, né, os níveis de conhecimento, os tipos de conhecimento. Eu não diria nem níveis, porque a gente não pode falar dessa forma assim tão piramidal, porque o conhecimento, ele necessariamente ele não é classificado como melhor, maior, mais importante do que o outro. Existem várias maneiras de conhecer, várias formas de conhecimento, mas essas formas de conhecimento, cada um tem o seu valor em seu ambiente, em sua condição, em seu momento, né? E na condição de cada pessoa. Então é importante que a gente também entenda a necessidade de que o conhecimento, necessariamente, ele não pode ser classificado de forma hierárquica. E é melhor esse diagrama aqui. E a gente fala do conhecimento empírico, que é o mais comum, né? Que a gente vê o tempo todo acontecer na nossa vida. Eu aprendo que para atravessar uma rua movimentada, eu preciso prestar atenção, olhar para um lado, olhar para o outro, calcular mentalmente o tempo que eu preciso para fazer a travessia dessa rua, porque senão eu vou ser atropelado. Esse é um exemplo de conhecimento empírico, porque através da observação, do simples uso dos nossos sentidos, né, de como as coisas acontecem, a gente adquire um conhecimento que nos dá, na medida que a gente vai praticando, que a gente vai exercendo, a gente vai colocando em prática certas maneiras de agir que nos protege, que nos dá mais segurança, enfim. Então, o conhecimento empírico é importantíssimo, é necessário, inclusive. Então, não é mais importante do que outro, mas também não é menos importante. Tem também o conhecimento religioso, né? E o conhecimento religioso, ele se baseia na fé, né? Ele acredita que existe uma verdade absoluta e a busca dessa verdade absoluta consiste nessa prática religiosa que a gente tem de entender essa verdade. Cada pessoa, com a sua religião, com a sua maneira de encarar o que transcende ao que a gente tem diante dos nossos olhos, ao que é empírico para nós, né? As coisas que ultrapassam essa nossa capacidade de entender as coisas simplesmente através dos sentidos, aí a gente encontra soluções no conhecimento religioso. Esse conhecimento também é fundamental, também é muito importante. Não resta dúvida com relação a isso. Tem também o conhecimento filosófico, né, que se baseia em reflexões que pessoas que se dedicaram muito seriamente a conhecer, né, buscar razões. A gente teve aqui agora na hora que os meninos estavam tocando, uma música que diz exatamente isso. Pare, pense na vida, faça perguntas, queira saber de onde viemos, o que fazemos, onde estamos, para onde nós vamos, por que é que existem tantos planetas, por que é que existem tantas pessoas diferentes no mundo, né? Tudo isso são perguntas que têm um teor filosófico, ou seja, filosofia, amor ao saber, a busca da profundidade das questões mais inerentes ao ser humano. Quem nunca olhou no espelho, uma vez se tenha sido na vida, mesmo que tenha sido quando criança, e olhou e perguntou o que é essa coisa, essa pessoa, esse ser, essa entidade que está diante de mim nesse espelho? Claro que todo mundo, certamente todo mundo já teve algum insight na vida de querer decifrar algo mais profundo diante de uma realidade que não parece ser tão simples como simplesmente olhar. Às vezes é muito complicado, às vezes essa pergunta funde um pouco a nossa cabeça e a gente esquece, deixa para lá e fica por isso mesmo.
Mas tem gente que resolve ir fundo nisso. Essas pessoas são chamadas de filósofos. E os filósofos buscam essas perguntas, essas respostas, né? Buscam querer saber de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que é que nós estamos aqui, qual o sentido da vida. Tudo isso são questões filosóficas e é um conhecimento também. E existe, por fim, né? É claro que existe muito mais formas de conhecimento, a gente foi bem resumido aqui, mas existe o conhecimento científico, né? Que procura a lógica, né? O pensamento crítico, né? E engloba fatos comprovados para que possa consolidar o conhecimento. É o conhecimento mais importante, mais válido e mais louvável que não. O conhecimento científico, até pelo fato dele estar sempre criticando, ele usa o pensamento crítico, né? Pelo fato de estar sempre se questionando, é um pensamento que muitas vezes, né, precisa ser revisto, precisa ser ressignificado, precisa ser reentendido. Muitas vezes o que era ciência há 10 anos atrás já não é mais hoje, né? Hoje a gente já tem uma maneira mais científica e mais profunda de ver algo que antes era uma verdade para a ciência. Então, é importante que a gente saiba que a ciência é muito importante, é um tipo de conhecimento muito importante, mas meio que exclusivo de pessoas que se dedicam também a esse exercício, né? Quem tem universidade, quem já passou por pós-graduação e tudo mais, sabe da importância que precisa se dedicar, estudar, investigar determinados conceitos, determinados assuntos, determinadas coisas que acontecem de forma mais profunda, mais metódica, né? O método, a palavra método é algo assim inerente ao conhecimento científico. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse método daqui a pouco, mas é importante que a gente entenda que para que se tenha conhecimento científico é preciso seguir um método, né? Vamos tentar ser um pouco mais simples. Quando a gente vai fazer um bolo, não existe uma receita, a receita não diz tantos ovos, tanto de óleo, tanto de manteiga, tanto de farinha, de trigo e tanto de açúcar, tanto de sal, e depois diz, coloca o trigo junto com os ovos e bate, e depois vai colocando o óleo, depois vai colocando a manteiga, e assim, né? Não é mais ou menos assim que diz, um jeito de fazer? Isso é um método, né? Com certeza, se você não seguir esse método, certamente o bolo não vai sair como deveria. Então, o bolo, essa receita de bolo, é mais ou menos assim, mal comparado, claro, é uma maneira de dizer como o pensamento científico se desenvolve. Ele precisa seguir um passo a passo, né? Uma sequência de práticas e de coisas que têm que ser feitas para que possa ter validade, para que possa ser aceito, né? Para que possa ser reconhecido como ciência. Então, é muito importante que a gente também valorize o conhecimento científico, porque ele tem um rigor, ele tem uma necessidade de validação, né, de qualificação que não pode ser deixada de lado, né? E aí, só para a gente entender mais ou menos como é que funciona o método científico, né, porque é importante que a gente tenha essa noção, e eu vou explicar por que é importante, não vou dizer agora. O método científico ele começa com uma observação sistemática. Está dando para ver aí de longe? É um pouquinho miúda a letra, né? Eu vou dizer, começa tudo, né, através de um processo, né, de uma sequência de acontecimentos, né? Então a gente tem fatos verificáveis, né? Esses fatos verificáveis, né, ele passa por hipóteses testáveis ou falseáveis, né? Então a gente verifica, por exemplo, um fato e vai levantando hipóteses a respeito desses fatos, né? Obrigado, André. Esses fatos, uma vez testados, verificados, ele desenvolve uma teoria científica, né? Um conjunto indissociável de todos os fatos e hipóteses de forma harmônica entre si. Essa teoria gera implicações, conclusões, previsões. Essas previsões geram experiências, porque se eu posso prever, eu vou experimentar essas previsões para ver se realmente elas acontecem, né?
E essas experiências vão gerar novos fatos. Esses novos fatos vão trazer resultados que corroboram ou não a teoria. Se sim, ela reforça a teoria e a teoria continua se aumentando a sua validade. Se não, ela precisa ser, as hipóteses que dão sustentação à teoria vão ser recicladas, vão ser refeitas. E aí voltamos à observação sistemática dos fatos, e esses fatos vão ser verificados, e aí começa tudo novamente. É assim que a ciência funciona, né? É a mesma coisa, vamos tentar mal comparar novamente a história do bolo. Se eu pego a receita e faço tudo daquele jeito que está na receita, e o bolo não sai bom, eu preciso rever a receita. Eu preciso tentar ver o que foi que fez. Ou eu fiz alguma coisa errada dentro daquela receita, dentro daquele método, ou eu não segui o método com o rigor que deveria, ou aquele método que foi colocado não é o método do jeito certo de fazer o bolo. A receita não estava correta, então precisa rever como é que faz. Tá? Só para que de forma mais simples a gente entenda mais ou menos como é que funciona o conhecimento, se desenvolve o conhecimento científico, que está sempre se reciclando o tempo todo, não tem para onde, faz parte da nossa natureza procurar sempre conhecer mais. E aí entra essa necessidade de pensamento crítico, porque se a gente aceita uma teoria científica como verdade absoluta, a gente parou aí, não sai mais do canto, parou de ser ciência. Simplesmente parou de ser ciência. Por que a ciência é tão importante? Quem pode me dizer? A gente está numa casa espírita, né? Estou dando uma dica. Por que é tão importante a gente entender o valor, né, a necessidade do conhecimento científico? Ninguém sabe? Ninguém arrisca? Alguém falou, mas eu não consegui ouvir. Bom, simplesmente porque o espiritismo, o pensamento, o ensinamento dos espíritos partiu de um cientista. Alguém que viu alguns fatos acontecendo. Esses fatos, ele começou a questionar o que era realmente a origem desses fatos, por que esses fatos aconteciam, qual a razão desses fatos, qual a finalidade disso tudo acontecer. Eu não vou contar a história aqui, que vai demorar muito, a história tal das mesas que girava, né, e tal, e foi chamado um professor para assistir. Se você não sabe, procure saber, tá? Procure se informar como é que isso aconteceu. Esse professor, que era um cientista, um pedagogo, ele viu esses fatos dessas mesas girando, né? E essas mesas respondiam algumas perguntas, as pessoas perguntavam uma coisa, a mesa respondia. Já pensou uma mesa respondendo alguma coisa? E ele disse, bom, eu sou um cientista, eu não vou aceitar simplesmente que uma mesa pode responder inteligentemente alguma coisa que as pessoas estão perguntando. Tem que ter alguma coisa por trás disso. Ou então é pura enganação. E aí foi nessa pesquisa científica, nesse pensamento crítico, que se desenvolveu, que hoje nós temos a parte científica do espiritismo, que afinal ele é dividido em três partes, né? Ele é ciência, filosofia e religião, né? Então essa parte científica é muito importante para o espiritismo. Não é tão importante, com todo o respeito, com toda a admiração que a gente tem por tantas outras religiões que usam o conhecimento religioso e o conhecimento empírico para transmitir suas verdades, mas e elas são tão importantes quanto, mas uma das grandes diferenças do conhecimento da religião, do espiritismo em si, propriamente dito, é o fato de ter sido, né, baseado na ciência. Tanto é assim, né, que esse professor, que hoje a gente conhece como Allan Kardec, ele disse que se alguma coisa, em algum momento, o que está sendo dito pela religião, pelo espiritismo, né, for contra a ciência, que a gente fique com a ciência. Porque a ciência está se reciclando, está se trabalhando, e a religião às vezes fica parada, marcando passo no mesmo canto. Então a gente precisa rever, né, através de constatações, né, e nós vivemos hoje, também não vou entrar em detalhes, mas só para deixar vocês curiosos, eu vou falar uma coisa que está acontecendo hoje no movimento espírita brasileiro mundial, né? Está se questionando algumas informações que foram trazidas ao longo da história, né, desde do desencarne de Allan Kardec,
né, que muita gente está gerando polêmica. Isso, inclusive, está gerando muita gente ficando meio bravo um com o outro, porque tem gente que está seguindo essa corrente nova, que está trazendo algumas informações, né? Eu não vou entrar em detalhe para deixar vocês curiosos mesmo, se vocês não sabem, procurem saber o que é isso, tá? Mas tem muita gente que está, né, meio que sem saber onde, né, o que aceitar. E há mudanças na maneira como o Espiritismo está sendo visto hoje. Tá? Então, isso é algo que é importante que a gente só fique curioso para saber, porque faz parte. Pare, faça perguntas, queira saber, pense na vida. Não fique aceitando, porque Marx está falando aqui uma coisa que é verdade. Não é por aí. O caminho de quem se dedica, a quem se propõe a ser espírita, nesse lado intelectual, que é importante também, é questionar. Questionar todo e qualquer palestrante que tiver na frente de vocês. Seja ele quem for, por mais famoso, por mais celebridade que seja. Tá? Porque não adianta você simplesmente aceitar a verdade dos outros. O Espiritismo ele nos dá autonomia para que a verdade se faça valer através do nosso esforço, através do nosso conhecimento. Os Espíritos eles querem que a gente busque, que a gente pare, faça perguntas, pense na vida, queira saber. É fundamental isso. Nós vamos passar mais um pouco para frente, porque, afinal de contas, o que é a verdade? Depois de tudo que eu falei de método, de conhecimento, né, de conhecer a verdade, de como é que a gente faz para chegar a ter um conhecimento, aprofundar as coisas, fazer perguntas, questionar e tudo mais. O que é a verdade? Porque, na verdade, né, a verdade tem várias verdades, ou não é? Muitas vezes a gente pode ficar diante de várias verdades. Eu vou dar um exemplo disso aí para vocês. Isso aqui é verdadeiro. A projeção de luz nessa parede aqui está projetando num quadrado. Alguém discorda? Se alguém discorda, pode discordar, gente. Faz parte. Ninguém discorda que isso aqui... Quem está olhando para essa parede aqui e vendo esse objeto sendo projetado, a sombra dele sendo projetada, está vendo um quadrado? Todo mundo concorda? Só que quem está olhando para essa parede aqui, está vendo um círculo. Não é? É ou não é? Todo mundo concorda? Então, isso aqui é verdadeiro, isso aqui também é verdade. Também é verdadeiro. Mas, se a gente olhar de uma forma mais aprofundada, né, a gente está vendo aqui uma imagem bidimensional, aqui a gente está vendo outra imagem bidimensional, e aqui a gente está vendo uma imagem tridimensional. E a gente vai ver que não é nem um quadrado, nem um círculo. É um cilindro. E pode ser que se a gente tiver um pouco mais de aprofundamento nesse conhecimento, nessa observação desse objeto, e isso aqui é só um exemplo, tá? É para simplificar mesmo, né? Vai ver talvez algo muito mais. Vai ver, por exemplo, né, quem tem a capacidade de enxergar através de um microscópio eletrônico, vai ver que esse cilindro não é tão sólido como ele parece aqui nessa imagem. Ele é feito de várias partículazinhas juntas umas das outras, mas que existe um espaço entre elas. Não é interessante a gente prestar atenção no conhecimento da verdade, que ele pode se aprofundar cada vez mais, e que a verdade, ela pode ser uma só, mas ela ter várias faces, ela pode ter várias maneiras de se expressar para cada um de nós, e que a gente precisa entender isso, para que a gente possa realmente se apropriar da verdade, despertar para a verdade. Tem algo muito mais além do que simplesmente olhar alguma coisa, por mais apurado que seja esse olhar, e perceber que o que eu estou vendo pode não ser necessariamente o que o meu irmão está vendo, e que esse meu irmão está vendo tem que ter respeito por ele também, tem que reconhecer em que condição ele está. Tem um ditado que há muito tempo me disseram, que eu acho fantástico, que diz assim: todo ponto de vista é a vista de um ponto. É a vista de um ponto. Eu vejo, meu ponto de vista é porque eu estou vendo do meu ponto. E o ponto de vista do meu irmão aqui, ele está vendo de outro ponto. Ele pode estar vendo algo muito diferente do que eu estou. E a gente vai brigar por causa disso? Se a gente procurar descobrir qual é o objetivo mais comum entre nós, o que é que a gente está querendo de igual, o que eu quero que ele quer também,
a gente vai terminar encontrando uma maneira, digamos assim, simbiótica, né, de olhar para esse mesmo objeto de pontos diferentes e concordar. Porque a gente vai buscar o que é que a gente quer realmente. A gente vai prestar atenção no que é de comum no que a gente busca. Essa é a grande sacada. É procurar descobrir que muitos de nós que não concordamos, no fundo concordamos em alguma coisa. Lá na frente existe algo que a gente quer, que eu quero e aquele meu irmão também quer. Ele quer de um jeito, ele quer seguindo por um caminho, eu quero por outro caminho. Mas a gente quer a mesma coisa. Então é importante que a gente procure descobrir a verdade através disso. E é por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a verdade não precisa ser uma coisa que eu tenha que impor para ninguém. Então a gente tem crenças, tem a verdade, que é algo muito grande, que talvez a gente não consiga abarcar toda ela, né? Como eu já mostrei naquela figura, que por mais que a gente apure o conhecimento a respeito de um determinado objeto, a gente vai descobrindo coisas mais complexas a respeito dele, e vai chegando a uma verdade mais apurada, mas ainda assim a gente vai estar sempre precisando conhecer um pouco mais, né? A gente tem as crenças verdadeiras, que elas, né, se coincidem com o que é verdade. A gente pode ter um monte de crença que não é verdadeira, mas aqui tem um pedaço da crença que é verdadeira, e o conhecimento está dentro dessas crenças verdadeiras. É algo menor do que as crenças verdadeiras, mas é o conhecimento, porque ele apura, ele busca cada vez mais aprofundar, né, ir a fundo. É aquela pessoa que pensa na vida, faz perguntas, quer saber, de verdade, quer saber mesmo, né? Não fica só, eu acho que é assim, talvez não seja, mas tudo bem, do jeito que eu estou achando, e que se exploda o mundo. Não, querer saber é procurar conhecer cada vez mais. E aí a gente vive num tempo de pós-verdade, né? Eu trago aqui um cara, esse sujeitinho aqui, é só uma caricatura dele, né? O nome dele é René Descartes, um filósofo, viveu por volta de 1500 alguma coisa, 1500 para 1600, alguma coisa assim. E ele fez um exercício, e ele é considerado o fundador do método científico, né? Ele disse assim: eu vou duvidar de tudo que eu estou vendo, ouvindo, sentindo, cheirando, tudo que eu estou tocando. Para mim, faz de conta, eu acho que tem um gênio, né? um demônio que está me enganando. E que tudo que eu estou vendo, tudo que está na minha frente, tudo que está ao meu redor, tudo que eu percebo é mentira. Eu vou fazer de conta que nada disso que está aqui ao meu redor é verdade. E aí ele começou: não, eu estou duvidando, mas não posso duvidar de uma coisa, de que eu estou duvidando. Né? Não tem como. Se eu estou duvidando, não tem como eu fugir da realidade, da verdade de estar duvidando. Daí surgiu essa célebre frase, né? Penso, logo existo. Eu não posso duvidar de mim. Eu existo porque eu sou um ser que duvida. Eu posso não acreditar em mais nada. Nada no que está ao meu redor existe, mas eu estou aqui, duvidando. Isso não pode, eu não posso fugir dessa realidade. Então, em cima desse método, que passa justamente pela ideia da crítica, ou seja, mesmo que eu ache que uma coisa é verdade na minha frente, que eu acredito nessa verdade, eu vou me isentar dela, eu vou sair eu vou dizer que isso não é verdade. Porque eu, considerando a possibilidade disso que eu estou vendo, e que eu acho que é verdade, não ser verdade, vai me dar um patamar maior de conhecimento, né? Eu posso descobrir mais coisas através dessa dúvida que eu estou criando, que eu estou colocando na minha cabeça. Então é importante que a gente entenda por que é que o método científico se desenvolveu. E a origem dela foi desse cara aí, esse tal de René Descartes. Hoje a gente está vivendo uma coisa de pós-verdade, né? Pós-verdade é aqui: acredito, logo estou certo. Pronto, morreu, não interessa, né? É isso mesmo, acabou.
e quem quiser que venha brigar comigo, porque estou aqui para brigar pelo que eu acredito. E a pessoa vai ter que acreditar no que eu acredito também. Né? E aí muita gente acredita, né? Isso vai crescendo, vai virando uma onda, né? Aí fica um pessoal de um lado, outro pessoal do outro, cada um acreditando numa coisa, e haja briga, né? Dentre essas pessoas eu estou também, tá? É bom que se diga, tá? E aí a gente está nessa realidade. A gente precisa recuperar o valor que a verdade tem. Por mais que ela tenha várias faces, eu preciso entender de forma mais clara o quanto é buscar a verdade, o quanto importante é buscar a verdade. Né? E Kardec fala assim de uma forma muito clara, né? Ele sempre, o que eu acho mais admirável na maneira de Kardec colocar as coisas é que ele dá autonomia para a gente. Autonomia é uma palavra importante, é diferente de heteronomia. Para a gente entender autonomia, a gente precisa entender heteronomia. O que é autonomia? Nomos é regra, né? E auto é próprio, hetero é do outro. As minhas regras, eu descobri as minhas maneiras, as minhas formas de entender as coisas, né? E por que Kardec perguntou para os espíritos onde é que está escrita a lei de Deus? Quem sabe? Na nossa consciência. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. E o que é isso senão autonomia? O que é isso senão eu descobrir o meu agir perante o que Deus quer que eu haja? E não porque fulano de tal me disse que eu devo agir dessa ou daquela maneira. É por isso que o Espiritismo aceita qualquer um que vem aqui. Não importa se ele é judeu, católico, evangélico, umbandista, seja qual for a religião que ele professe e que ele queira continuar seguindo essa religião. Isso não importa. Para o Espiritismo, o que importa é que ele descubra a lei de Deus dentro da consciência dele. Pronto. Ninguém vai estar julgando, ninguém vai estar condenando, porque só quem... Por que é que Deus diz? Porque Jesus disse que não julgueis para não ser julgados, porque a gente não tem essa prerrogativa de colocar nos outros uma culpa que não cabe a mim colocar. Né? Eu preciso olhar a trave que está no meu olho, em vez de estar apontando para o argueiro, o cisco que está no olho do meu irmão, do meu vizinho. Vê como é importante, quanta verdade existe nisso, quanto é simples essa verdade, mas às vezes a gente, né, teima em não aceitar. A gente quer porque quer, é natural fugir da nossa consciência. A nossa consciência está gritando dentro de nós, dizendo o que a gente precisa corrigir, e a gente está preferindo olhar o comportamento dos nossos irmãos. Por quê? Porque a gente está fugindo da nossa consciência. Vocês já ouviram um anjo, né? Sabe que tem anjo, né? Já ouviram falar de anjo, né? Os anjos têm uma coisa muito comum na forma como eles são representados. Alguém já notou o que é? Isso, a tal das asas. Aí eu pergunto para vocês, anjo precisa de asa para voar? Então essas asas é para quê? Não sei. Para que o povo bota asa nos anjos? Ele não precisa de asa para voar, né? Ele é um espírito, ele volita, né? Ele flutua. Precisa de asa. Quem precisa de asa é ave, pássaro, né? É a gente com um avião, né? Precisa de asa. Por quê? Porque a gente é seres materiais, né? Eu, quando era criança, minhas tias tinham um galinheiro, né? E eu vi observar uma coisa que elas faziam, que para eles não pularem a cerca do galinheiro, elas cortavam uma asa, né? Você conhece essa história? O pessoal mais novo não tem, porque não tem mais esse contato com bicho de criação, né? Mas o pessoal mais velho, como eu, sabe que tem essa história. O pessoal cortava uma das asas,
Porque com uma asa cortada, né, cotó, né, diminuída, elas não conseguiam alçar voo para pular o galinheiro para fugir, né? Qual o simbolismo das asas dos anjos? Alguém arrisca? Porque se não é para voar, porque eles não precisam disso, deve ter algum simbolismo, né? Deve ser simbólico o fato dos anjos terem asas, né? O que são as asas? As asas dos anjos são nada mais nada menos do que o que a gente precisa para evoluir. Eles têm asas porque eles já conseguiram chegar num patamar de evolução, né, que conseguiram subir no nível evolutivo por conta dessas asas que ele tem. E quais são essas asas? Como são duas, né, não podem ser uma só, né, a gente precisa ter dois símbolos para cada uma das asas. Não precisa ser esquerda nem direita não, tá, gente? Ninguém está falando aqui de esquerda e direita não. Mas uma asa é a asa da moralidade e a outra é a asa da... Ninguém arrisca? Intelectualidade, né? A gente precisa ter conhecimento, conhecer a verdade, despertar para a verdade, buscar a verdade, parar, pensar na vida, fazer perguntas, querer saber, e a moralidade. E muitas vezes a gente precisa desenvolver muito. Eu estou usando aqui esses braços, mas, por favor, não considerem, né? Eu estou usando o braço direito, mas para vocês é no lado esquerdo, então tanto faz. Eu preciso desenvolver o lado da intelectualidade para entender a moralidade. E, às vezes, eu preciso desenvolver a moralidade para ter capacidade de dar um passo à frente na intelectualidade. Porque, às vezes, moralmente, sendo mais humilde, eu reconheço que preciso aprender mais. Então, uma coisa está subindo com a outra, né? O mundo, né? A história da humanidade tem aí, segundo os historiadores, aí em torno de 12 mil anos. A história, propriamente dita, né? 10 a 12 mil anos, acho que é alguma coisa desse tipo. E ao longo desse tempo, a gente hoje está vivenciando um momento em que a intelectualidade está muito mais, né, para cima, muito mais visível, né, muito mais pungente do que a moralidade. A gente está vendo a moralidade muito fraquinha, né, a gente continua guerreando, continua brigando, continua com picuinha, perseguindo os outros. Né? A gente, cada um de nós, não é o mundo como sociedade só não. Porque a sociedade é um reflexo de cada um de nós. Né? Uma outra frase que eu adoro, que diz assim, seja a mudança que espera para esse mundo. Porque a gente está sempre querendo que o mundo melhore, mas a gente nunca quer melhorar. E como é que eu vou querer que o mundo melhore se eu, que faço parte desse mundo, não melhore? Então, as asas dos anjos são as asas da intelectualidade e da moralidade. Eu vou terminando por aqui com uma frase de Emmanuel, que diz, duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. Emmanuel. Com isso eu trago para vocês o que é despertar para a verdade. Né? Não é simplesmente ser o intelectual, não é simplesmente ser a sumidade, embora desenvolver o intelecto é muito importante. Despertar para a verdade tem a ver com ter sensibilidade, tem a ver com ter coração. Né? Embora pareça que tudo isso que eu falei até aqui tem muito de intelecto, o objetivo de você desenvolver praticamente, né, objetivamente as coisas, é você conseguir fazer com que isso tenha um efeito na sua vida moral. Porque se não tiver, você não fez nada. Então, muito obrigado, Deus abençoe a todos e que tenhamos todos um 2023 verdadeiro.